Coríntios, capítulo 3, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7. Diz assim, eu vou ler na nova na linguagem de hoje. Quando a lei... olha aqui para mim. Ou olha para mim não, olha para a sua Bíblia. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui? Se na lei, no Antigo Testamento, debaixo da lei, debaixo da obrigação, havia glória, quanto mais glória ainda terá debaixo da graça. Por que eu estou falando isso? Porque há uma diferença muito grande de você andar debaixo da lei e você andar debaixo da graça. O que é andar debaixo da lei? Porque a Bíblia diz que também havia glória, né? A lei traz glória. Porque aqueles que andam debaixo da lei, de certa maneira, ele tem boa intenção, sim ou não? Afinal de contas, ele está debaixo de uma lei. Todo mundo que cumpre leis, ele tem uma boa intenção. Amém? Agora, quem anda debaixo da graça, ele não anda debaixo de uma boa intenção, ele anda debaixo de uma revelação. Quero mostrar para você, contar aqui a postura de alguém que tem revelação e a postura de alguém que está com boas intenções. Então, quando nós falamos de dízimo, aquelas pessoas que têm boas intenções, ele converte, ele vem para o Senhor, e ele percebe as coisas, né? E ele vai sendo movido, ele vai observando que Deus está movendo, né? Que a estrutura está crescendo, então ele começa a querer dizimar, mas ele quer dizimar com uma boa intenção, mas não é revelação ainda o dízimo para ele, mas ele quer com uma boa intenção. Aqueles que têm boa intenção, eles sempre vão cair nas circunstâncias. Vou ler uma historinha para você que eu vi aqui, e aí eu anotei, eu escrevi e eu vou ler para você. Aqueles que têm boa intenção, no dízimo, no primeiro mês, ele determina no começo do ano, vou ser dizimista o ano todo. Só que aí no primeiro mês, ele não contribui porque faltou liquidar algumas dívidas do ano anterior. Ele fala, não, mas no segundo, pode contar comigo, pastor. Só que aí, ao receber o pagamento, ele pagou todos os devedores, fez compra e não sobrou dinheiro. Aí ele não lamentou, então ele lamenta, né, por não ter separado o dízimo em primeiro lugar. Aí ele prometeu que no terceiro mês ele vai se posicionar. Já viu gente assim? Aí no terceiro mês foi impossível dar o dízimo, pois a esposa adoeceu e ele teve que comprar remédios e um monte de coisa. Mas ele faz o compromisso, não, no quarto, em abril, pode contar comigo. Só que aí ele separou o dízimo, mas aí ele foi obrigado a emprestar a um irmão que estava necessitado e não pagou até hoje. Ele tinha separado o dízimo. Ele falou, não, esse mês eu vou separar. Ele separa. Aí chega um irmão e falou, irmão, estou precisando tanto de um dinheiro emprestado, aconteceu isso, aquilo. Aí ele empresta o do dízimo. Afinal de contas, o que ele reservou era o do dízimo. Então ele empresta, só que ele tem uma expectativa. Esse irmão vai me pagar até o fim da semana. E aí até hoje o irmão não pagou ele. Aí ele não consegue dar o dízimo. Mas o quinto mês é infalível. Quinto mês ele fala, não, esse eu não falho. Aí ele precisou do dinheiro para pagar uma prestação atrasada. Então ele não pôde dar o dízimo.
Mas no 6º mês ele fala, não, agora vai. Agora vai. Mas aí ele entra num aperto, uma dificuldade financeira muito grande. Aí ele consegue dar uma oferta. Por que ele dá uma oferta? Porque ele ficou com medo do devorador. Ele não deu o dízimo inteiro. Mas ele fala, não é possível, pelo menos uma ofertinha eu vou dar. Para Deus ver eu fazer alguma coisa. Só que aí no 7º mês ele, não, eu vou dar o dízimo. Aí ele é convidado para uma festa de aniversário. Ele vem para o culto, só com o dízimo. Aí chega no culto, o irmão fala, vamos comer uma pizza no final? Ele pensa, puxa vida, eu vou gastar, mas daí semana que vem eu vou repor. Ele não consegue. Aí no 8º mês, ele precisou reformar a casa, comprou material, e aí a coisa apertou, ele não conseguiu. No 9º mês, o dinheiro que ele poderia dar de dízimo, ele teve que dar ao pedreiro, porque ficou para dar para o próximo mês. Mas no 10º mês, agora ele ia separar o dízimo, mas nesse mês ainda ele não vai conseguir dar, porque ele tem que se preparar para as festas de final de ano. É férias, aí ele sai de férias, aí tem que viajar com a família, e ele não consegue dizimar esse mês. Mas no 11º ele diz, não, pode ter certeza que eu vou dar. Aí ele é mandado embora. Infelizmente ele não pode dar o dízimo porque ele ficou desempregado. E aí no 12º mês, ele prometeu ao Senhor que se Deus der um emprego para ele, ele vai se tornar dizimista fiel. Aí Deus dá um emprego, aí volta todo o ciclo. Sabe o que é isso? Essa é a vida de alguém que tem boa intenção. Ele tem boa intenção, mas ele não consegue dar, porque é uma luta financeira. Mas eu quero te falar que a boa intenção não muda mentalidade. O que muda a mentalidade é revelação. O que é revelação? É quando eu olho para a palavra de Deus e algo traz uma luz no meu espírito. E eu percebo, meu Deus, eu preciso. Não importa a circunstância, não importa o que aconteça, eu preciso. Por quê? Porque isso agora se tornou um valor para mim. Não é mais uma boa intenção, mas é um valor. E aí eu vou te falar uma coisa. Quem vive debaixo da lei, a Bíblia diz que tem glória, ele até prospera, em certa medida. Mas quem vive debaixo da lei, ele ainda é servo de Deus. E como servo, Deus é o seu supridor. O Deus é o seu sustento. Então mesmo aquele que está debaixo da lei e só vive debaixo de boa intenção, ele é suprido por Deus, amém? Mas aquele que tem revelação, ele anda debaixo da revelação de que Deus não é só Senhor, Deus é Pai. E como Pai, agora você está numa posição de filho. E filho não é suprido, filho é herdeiro de todas as coisas. Muda a mentalidade. Como é que eu mudo a mentalidade? Não é só com boa vontade e boa intenção. Tem que ter revelação de Deus. Irmãos, eu quero te falar. Um dia eu tive revelação de ser dizimista. Um dia eu tive revelação. Ninguém me ensinou. Não foi numa palavra de oferta, não foi num momento, mas foi uma revelação. Eu quero orar por você. Fica de pé no seu lugar. Enquanto você separa os seus dízimos e suas ofertas, eu quero orar para que o Senhor nos dê essa revelação sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Pai de amor, nessa